Olá, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, a mais um encontro nesse projeto da Missão Cristã Elim em Florianópolis, o projeto Resgatando Gerações. E hoje nós teremos o último dia, né? Foram todos os sábados, esse evento começou já há 5 finais de semana e hoje vamos ter o último dia do evento, a última palestra. E esperando que todos vocês sejam abençoados, né, por todo esse evento, por tudo aqui que foi ministrado, tudo que foi colocado, o que falamos aqui não foi fruto apenas da sabedoria humana, mas como diz a palavra de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus, da ação do Espírito do Senhor. Isso é que a humanidade está precisando. E hoje nós temos esse tema que é como criar filhos à luz da palavra de Deus. Isso é muito importante, mas alguém perguntou, mas por quê? Porque existem muitos modelos para criar filhos. Infelizmente, não há uma receita de bolo que possa garantir a segurança, a sobrevida, o bem-estar daquilo que nós chamamos de nosso bem maior, que é a família dos nossos filhos. Agora há pouco estava me lembrando, né? Estava vendo na mídia, eu encontrei algumas pessoas dando recursos e ensinando como atrair a atenção de seu filho. Quando querendo dizer algo ao seu filho, querendo dar um conselho, como chamar a atenção de seu filho. Enquanto eu lembrava disso, eu me lembrei que o ensino para aqueles que nós amamos deve ser um ensino, e veio à minha mente, assim, agora há pouco, como se quando nós vamos preparar pedras de gelo e colocamos numa cuba, não é? Nós formatamos, a pedra de gelo ela ganha aquela formatação, aquela forma da cuba onde você quer preparar. E você alcança o seu objetivo porque você preparou o gelo, deu aquela forma, a forma que você quis. Mas você não garante, só em colocar, quando você dá apenas o formato, quando você dá aquela imagem exterior, com isso você não garante a qualidade da água, a qualidade do gelo, a segurança e a pureza dele. Então, nós cremos nisso, que a palavra de Deus, ela vai atuar no interior do homem, em seu coração, no coração da criança, onde ali começam todas as suas motivações, onde todas as suas intenções estão ali no coração, todas as suas inclinações, todos os seus desejos, atitudes, posturas e condutas. Nós queremos que haja, e sabemos que há, pela palavra do Senhor, pelo agir do seu poder e sua palavra, há uma mudança de dentro para fora. E não de fora para dentro, apenas uma imagem, apenas uma aparência, apenas uma postura para inglês ver. Mas a palavra de Deus cria no ser humano algo real e seguro e duradouro. Então é isso que nesse sábado nós temos aqui tentado transmitir às famílias. O caminho, a verdade que estão registrados na palavra do Senhor. Nós sabemos porque a criança ela precisa ser ensinada. Fiquei também muito preocupado esses dias quando recebi uma mensagem que alguém dizia e estava propondo que a criança em si mesma pudesse escolher o caminho. Nós sabemos que a criança não tem condições, ela não tem uma leitura adequada de todos os seus perigos, da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade. Então, essa criança não pode tomar decisões. Então, através do ensino. E o que ensinar essa criança? O que é de seguro que nós podemos passar para os nossos filhos? Nós cristãos cremos que a palavra do Senhor é como está escrito
no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não há nada mais interior, mais interno do que uma junta, de que a medula. E a palavra de Deus consegue ir até lá e fazer diagnósticos e propor o caminho, que é o caminho da vida, descrito na palavra do Senhor. Amém? E hoje nós contamos com a participação do pastor Manuel, da pastora Daniele. Nós somos muito gratos a eles, por eles têm tantas atribuições, mas mesmo assim eles estão aqui como obreiros, como servos do Senhor, colocando suas vidas para estar nos ministrando nessa noite. Pastor Manuel e pastora Daniele, por muitos anos, vêm trabalhando na Missão Cristã Elim, tanto ali em Manaus, como também ali em Belém, e Ananindeua, e em várias cidades pelas quais eles passaram nesse último ano, quando tiveram fazendo a sua especialização em missões transcultural, ali no Instituto Missionário Palavra da Vida Norte. Pastor Manuel e pastora Daniela, juntos com a sua família, eles têm 2 filhos, a Elizabeth, de 7 anos, e o Ezequiel, de 4 anos. Ele é o casal de missionários e sua família estarão indo à África, né? A Igreja Missão Cristã Elim e o Senhor estaremos enviando este casal à África. É um casal que tem colocado a sua vida a serviço de Deus. Então, que Deus nos abençoe esta noite, que você possa receber aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Amém. Pastor Manuel, pastora Daniela. A paz, amados, a todos os que nos ouvem, à igreja, aos amigos, família, sejam todos bem-vindos. É uma alegria para nós, uma honra participar desse projeto da Missão Cristã Elim em Florianópolis. E nós estamos muito felizes de compartilhar, né, daquilo que nós temos vivido. Nós ainda estamos com filhos na primeira infância, mas já temos a oportunidade de compartilhar com vocês daquilo que o Senhor nos tem ensinado à luz da sua palavra, de como está guiando os filhos neste caminho, né? Então, nós estaremos nessa noite partilhando um pouco do que temos vivido nesse tempo. Amém. Boa noite a todos. Bom dia para quem vão assistir no outro dia. Boa tarde para quem vão assistir no outro horário. São vários horários que cada um vai estar vendo, assistindo e sendo ministrado pelo Senhor nesse tempo, né? Então, esse é o momento que nós estaremos compartilhando um pouco daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos aprendido também, através da palavra do Senhor. E é interessante, né, esse tema aqui que ele fala, como instruir os filhos à luz da palavra. E por que a palavra do Senhor? Porque usar a Bíblia como a referência do ensinamento dos nossos filhos. O interessante é que quando você compra um objeto, alguma coisa, ele sempre vem com um manual, que ele explica direitinho, dá todos os passos ali, como funciona, como montar, como ele vai ser, porque justamente isso vai fazer com que você, utilizando esse manual, você corre menos risco, você corre menos risco de cometer algum erro e de repente destruir aquele bem que você adquiriu, né? E aí você chega lá, deu problema aqui no negócio que eu comprei e agora eu vim devolver. Aí o fornecedor pergunta, mas como foi que você utilizou? Você utilizou, seguiu os passos do manual? Não, pronto, perdeu a garantia, né? E o nosso manual é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é o nosso tesouro, é nela que nós vamos encontrar a instrução, o ensino, a direção
para que os nossos filhos sejam aqueles que sejam ensinados pela palavra do Senhor. E então agradeço por esse momento de podermos estar compartilhando com todos aqui nesse momento através do canal aqui da Missão Cristã em Florianópolis. Nós estamos em preparação para o campo, mas a missão do Senhor já começou e nós estamos apenas dando continuidade àquilo que Ele tem nos chamado, né? E baseado justamente em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. No caso aqui, a palavra do Senhor é a Bíblia. E o Salmo 1, versículo 1 e 2, é um salmo muito conhecido. Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, através desses dois versículos e também dos pontos que nós vamos colocar nessa noite, vamos orar e colocar diante do Senhor a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja, que Deus esteja ministrando a sua vida e seu coração também nesse momento. Pai amado, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito e proporcionado às nossas vidas. Alcança, Senhor, aqueles corações que é necessário, Deus, haver, às vezes, a pessoa está sem nenhum rumo, sem nenhuma direção, não sabe mais o que fazer no seu lar, com seus filhos, e que essa palavra venha como realmente uma luz, ó Deus, e traga uma saída para aqueles que estão desesperados nesse momento, com sede, com fome da Tua palavra. Alcança, ó Deus, os corações, alcança as vidas, nos dá graça para, nesse momento, transmitir aquilo que nós temos vivido e aqui a Tua palavra tem nos instruído também, Senhor. Graça nós te damos, te louvamos pela vida dos irmãos e pastor Jefferson, Jane, aqui de Florianópolis, os líderes aqui nessa localidade que têm tido esse zelo, e nós te bendizemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus te damos graças, Senhor. Amém. 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 Então, por que devemos confiar nas Escrituras, na Bíblia, a palavra do Senhor? Esse é o primeiro ponto. Porque justamente o homem, ele é finito e Deus, ele é infinito. Salmo 147, versículo 5, ele diz o seguinte: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Tem uma versão que diz que o entendimento do Senhor é infinito. E esse é um dos pontos, né? Que nós temos limitações, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos fracos, mas o nosso Deus, justamente, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é infinito e Ele não é falho. E a verdade do homem é sempre relativo e sempre está mudando. Uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra, uma hora isso aqui faz bem, outra hora isso aqui faz mal. Então, vive nessa inconstância. E a Bíblia, que foi escrita por diversos homens em tempos diferentes, mas ela tem um só autor, que é Deus. Por isso ela é o manual das nossas vidas. Por isso que ela deve ser sempre o fiel da balança, aquela que nós vamos olhar para Cristo, ela vai nos apontar a Cristo, vai nos apontar a Deus, e é ali que nós vamos encontrar a saída para aquilo que nós estamos vivendo em cada momento. E foi inspirada através do Espírito Santo. Segundo Timóteo 3,16,
versículo também muito conhecido para os cristãos, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esse é um outro subponto dentro do que por que nós confiamos nas Escrituras. E a palavra, é interessante que ela traz o valor. E o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10, ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo de mel. É interessante esses pontos, né? Primeira coisa, ela é perfeita e completa. O testemunho do Senhor é seguro e confiável. Os seus preceitos são corretos e justos. O mandamento do Senhor são puros ou claros, né? Não tem sombra de dúvida nem variação. O temor do Senhor é límpido, trazendo sabedoria, e os juízos do Senhor são verdadeiros. Esse é o valor da palavra de Deus. Que tesouro inestimável que nós temos, que coisa maravilhosa que nós temos para poder estar seguindo cada dia, olhando, revendo, relendo e buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. E os efeitos que essa palavra causa em nós quando nós buscamos, dentro da palavra do Senhor, instruir os nossos filhos. Ela restaura a alma, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, ela nos dá consolo e paz e faz os simples sábios. Alegra o coração, produz o temor do Senhor, dá direção, proteção e recompensa. Somos verdadeiramente felizes e como Cristo, né? Como a palavra do Senhor, ela tem um valor inestimável, e esse valor, esse efeito que essa palavra traz, ela causa tudo isso em nós, restaurando nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando esperança, nos instruindo, nos repreendendo também quando é necessário. Que às vezes nós temos essa ideia de querer instruir nossos filhos, mas nós também precisamos deixar ser repreendidos pelo Senhor e pela sua palavra. Isso. E como nós dissemos no início, né, nós estamos formando, né, as crianças, nós estamos formando nossos filhos. Então, nesses 7 anos que somos pais, né, nós já vemos alguns frutos do ensino. É claro que ainda falta muita coisa, mas nós podemos cada vez testemunhar com relação à criação de filhos, com várias outras coisas podemos testemunhar, mas hoje do que estamos falando de criação de filhos, que a palavra é fiel. E por que nós cremos nas Escrituras, né? Lá em 2 Pedro 1:21 diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? É interessante ver que nós cremos na palavra porque ela é inspirada por Deus, né? Como o meu marido falou, apesar dela ter sido escrita por muitas pessoas em diversos tempos, cidades, locais, mas a inspiração é de Deus, né? E ela testifica de si mesma.
Cremos que a Bíblia ela é inerrante, porque ela não tem erros com relação aos seus manuscritos originais, né? Ela é fiel aos manuscritos originais. Cremos que a Bíblia possui autoridade, é o padrão pelo qual toda verdade deve ser medida. Na Bíblia não há meia-verdade, a Bíblia não se contradiz, muito pelo contrário, sua mensagem é única de Gênesis a Apocalipse, onde tudo converge para Cristo Jesus. Cremos que a Bíblia ela é compreensível, a interpretação das Escrituras é clara, ela é evidente, justamente ela não se contradiz, né? E cremos que a Bíblia ela é usada pelo Espírito Santo e pode efetuar transformação na vida das pessoas, né? Nós somos exemplos disso, né? Meu marido e eu somos exemplos, testemunhas vivas, né? De que a sua palavra nos transformou, de que a palavra de Cristo, pelo agir do Espírito Santo em nós, mudou a nossa história, né? Nós viemos de lares diferentes, né? De criação diferente, a gente vai falar disso mais para frente, um pouco mais, mas o que nos faz, né? O que norteia nosso ensino como pais, o que mudou a nossa visão do que queremos para os nossos filhos é a palavra de Deus. É nessa palavra que cremos, ela é o nosso norte, ela é o que nós queremos que nossos filhos aprendam e vivam. E nós vemos lá em Tito 3, vamos ler rapidinho essa passagem. Tito 3, né? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amados, isso é o que nos faz diferentes, né? É o que nos move, é o que nos transformou, né? Nós não somos diferentes ou não somos pais exemplares porque nós temos uma cartilha, né? Modos, formas que nós criamos. Não, nós podemos ser pais exemplares quando nosso balizador for a palavra do Senhor. Quando estivermos dessa forma como fala esse versículo, né? Pela misericórdia de Deus, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o Espírito nos conduz, né? Quando as Escrituras nos conduzem, norteiam nossas vidas, nós podemos ser pais que edificam nossos filhos, que amam, que transmitem amor, que transmitem um ensino que vem do Senhor. E nesse poder do Espírito Santo, né? Como eu já li aqui, ele nos regenera, nos faz nascer de novo. Ele desperta em nós o desejo de adorar a Deus, né? Como a palavra diz, que ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos convence do pecado, né? Quando eu conheci ao Senhor Jesus, né? A sua palavra veio ao meu coração e o poder do Espírito Santo me trouxe convencimento de quão pecador eu era e quanto eu necessitava do Senhor. Assim é com nossos filhos também. Nós não podemos ensinar só para eles, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso é certo porque está de acordo com a vontade de Deus. Isso é errado por conta do pecado. O pecado é que nos faz andar uma vida errônea. O que nos faz andar uma vida correta é estar debaixo dos preceitos da palavra do Senhor, com corações arrependidos que amam a Jesus, né? Ele nos equipa com dons espirituais para servir a Deus, né? Não é que nós temos poder ou graça em nós mesmos, é o próprio Espírito do Senhor agindo em nossos corações. Ele nos ajuda a compreender a vontade de Deus e a sua palavra, né?
E então, amados, como isso é importante, né? Nós dependermos do Espírito Santo para nos conduzir dentro da palavra do Senhor. E um outro ponto que é muito interessante nessa criação de filhos à luz da palavra é orarmos a palavra. É orarmos ao Senhor para que transforme o coração do nosso filho, né? Eu acho que eu orava, desde que conheci o Senhor eu orava, mas quando eu me tornei mãe eu comecei a orar mais. Eu comecei a orar bem mais do que eu orava, né? Porque eu oro desde já pelos meus filhos quando forem casar, eu oro para que o Senhor mude seus corações, né? Eu oro por tantas coisas por eles, né? Quando minha filha tem dificuldade na escola, eu oro junto com ela. Então, a oração, mas não é uma oração só de pedir algo para o Senhor, é de orar conforme a sua palavra, porque assim há respaldo, né? O Senhor não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E a importância de orarmos pelos nossos filhos e junto com eles, né? Assim, os ensinando como ora, né? Ensinando a quem nós devemos pedir e quem é o nosso auxiliador, né? A quem nós devemos buscar, ao Senhor, né? Não é orando por nossas autoridades, orando por tudo que necessitamos, mas orando a quem? A Deus. A Deus que é o controlador de nossas vidas, né? E por isso a oração ela é tão importante. Além de cobrir a vida dos nossos filhos, nós ensinamos a eles qual é a fonte, aonde buscar, né? Conforme a palavra de Deus. É interessante que, dentro ainda desse ponto, a importância que a palavra ela causa em nós, que segundo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, é a mudança que a palavra causa em nós de dentro para fora. Então, essa palavra, quando ela ministra nossas vidas justamente dessa maneira, nós também vamos estar habilitados no sentido de podermos instruir os nossos filhos. Porque, como eu já falei anteriormente, às vezes nós queremos a mudança da criança, mudança de comportamento, mudança de muitas coisas, mas elas justamente observam o nosso exemplo, a maneira que nós vivemos, a maneira que nos portamos. Então a palavra ela primeiro faz um efeito dentro de nós, como diz o seguinte, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então a palavra ela tem esse poder, essa capacidade de nos mudar de dentro para fora, também mudar a maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos, e nós corremos a Deus justamente para que isso também possa fazer efeito na vida dos nossos filhos. E só através do Espírito Santo, através do seu poder, da sua graça, de clamarmos a Ele, de gastar tempo orando, clamando, para que Ele também nos ensine a cada dia a ensinar os nossos filhos. E no segundo ponto que nós estaremos tratando aqui, é justamente a questão do criando filhos juntos e não separados. Isso daí é a causa de muitas dificuldades, muitos problemas que acabam acontecendo nas famílias. A criança ela vai procurar, ela vai buscar sempre um ponto fraco para estar se apoiando, para ser a sua bengala. E elas vão nos testar de todos os jeitos, né? De todas as maneiras. Esse tempo agora, um exemplo é que às vezes as crianças querem assistir alguma coisa e nós já combinamos, tanto eu quanto a Dani, quando eu disser não, eles vão lá pedir e você vai perguntar para eles, né? O que a mamãe falou? Ela falou tal coisa. E o que o papai falou? O papai falou tal coisa. Então, se a mamãe disse, o papai também confirma o que ela disse. Agora, aí você tem certeza que é isso mesmo que a mamãe falou? Ou então você tem certeza que é isso mesmo que o papai falou?
Então, isso também vai gerando a confiança, isso vai gerando uma segurança na criança, e ela passa a confiar nos pais e também entender que o que um fala, o outro também vai confirmar, e isso acaba por aí a dificuldade que é os filhos colocarem os pais uns contra os outros, né? E um livro que nós lemos, né, durante esse tempo que estávamos estudando, tem sido a nossa leitura como casal. É muito interessante, chama-se Apesar dos Filhos, né, de um autor americano. Ele conta a história dele e seus 6 filhos, né? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos, 2 eles perderam, né? E é muito interessante o que acontece, né? E uma das coisas um ponto interessante que eu achei é justamente essa questão de criar filhos. No propósito de Deus, ele exige a sincronia de um time, de uma equipe bem sincronizada. Só que para uma equipe funcionar como equipe, como um time, é necessário muito treino, é necessário muita prática. Você pratica, você vai buscar as ferramentas certas, né? E no nosso caso, a palavra do Senhor é a nossa ferramenta, é a nossa base de instrução, é onde nós vamos buscar justamente a instrução para as nossas vidas. E a criação de filhos não é o trabalho de um só. Uma grande dificuldade também quando fica essa criação, essa instrução, ela fica a cargo do pai ou da mãe. Que é aquela situação em que, resolve aí, né? O fulano, tá ali, o ciclana, tá ali, o menino ali, vai lá, resolve aí. E isso também é ruim para a criança, porque ela não tem uma referência, ela não tem justamente alguém que ela pode ser instruída, pode ser repreendida. E isso é um caminhar longo, não é fácil. Nós mesmos já passamos por várias dificuldades nesse sentido, de às vezes ter que ceder alguma coisa justamente para que eles parem de chorar, não fiquem tristes. Você acaba cedendo de alguma maneira porque a pressão, né, que eles causam, você está cansado, você está sobrecarregado do trabalho, então tudo isso, mas tudo isso causa em nós, às vezes, não, vamos deixar passar, e justamente nós não podemos perder esse momento, né? Tem um outro livro muito interessante, né, de um autor americano também, que ele fala justamente dessa questão de você instruir o seu filho, não só no momento em que ele errou, que ele cometeu algum erro, mas você trabalhar com a prevenção. Como é que é isso? O seu dia a dia. Você está assistindo um desenho, está assistindo um filme, está assistindo uma série, alguma coisa, aproveitar aquele momento e, olha, você viu o que aconteceu? Você viu como foi? Olha como ele se portou. É certo essa atitude? Isso agrada a Deus? Isso não agrada? Isso faz bem? Como você se sentiria se você fizesse isso? Então, chamam de instrução formativa, né? Então, com isso também você está prevendo que lá no futuro, de repente, acontece alguma coisa e você fica chateado, aquele momento de ira, de raiva, e você começa a gritar com a criança, começa a falar mais alto, e isso vai causando medo nela de você, não é temor, vai causando medo, vai causando a criança vai ficando cada vez mais introspectiva, agressiva em outros lugares, porque ela vai querer fazer isso também com outros. E quando nós trabalhamos justamente com essa prevenção, no dia a dia, na rua, passar, ver o cotidiano, o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer da lua, as estrelas, os pássaros, essas coisas, tudo nós temos modelo que nós podemos pegar a palavra e utilizar. Você viu o passarinho? Usa o versículo, né? Lá que fala que Deus cuida dos pássaros, das flores do campo, Deus fez os mares, a voz do Senhor é como o som de muitas águas.
Então, o céu... Então, nós temos diversos exemplos que nós podemos usar a palavra em vários momentos para estar instruindo nossos filhos, né? E às vezes nós queremos apenas colocar uma formalidade e acaba que com o dia a dia, que você acaba se envolvendo em muitas atividades, você vai deixando isso passar. Então, quando você aproveita esses momentos e você aproveita para estar instruindo, você vai inculcando, como diz a palavra, isso na sua mente, no seu coração. E isso vai trazendo também mudanças de atitudes futuras. E aí você pode dizer, sim, mas e eu que trabalho o dia todo, que vivo fora, cansado, chego quebrado, chego desgastado. Lá em Belém, nós, além de estarmos pastoreando ali, ajudando na igreja, eu também trabalhava fora, a Dani também trabalhava fora. Nos primeiros anos da Elizabeth, nos primeiros 2 anos, logo eu ficava cuidando dela, e quando eu precisava trabalhar fora, né, que eu trabalhava em casa também, fazia as coisas em casa, e tinha mais flexibilidade de fazer isso em casa. Quando eu precisava fazer algum serviço fora, ela ficava na creche durante o dia e terminava o expediente e voltava para buscá-la, né? E com isso também tive a oportunidade de ficar ali cuidando daquela primeira infância da Elizabeth, né? Foi uma experiência fantástica, né? Porque a filha menina, ela quebra muita coisa no pai, né? O pai bruto acaba tendo que ceder e abrir mão de muitas coisas, né? E depois veio Ezequiel, né? A Dani já deixou de trabalhar fora, veio ficar em casa, e eu comecei a sair mais, já pegar mais serviços para fazer fora de casa, né? E às vezes eu chegava quebrado, cansado, o dia todo no sol, subindo e descendo às vezes as coisas. Mas quando eu via aqueles dois no portão, que é incrível que eles até guardam o barulho do carro, né, das coisas que acontecem, já sabe o horário que você vai chegar. Incrível isso. E eles corriam para o portão, já sabiam que o papai ia chegar e ficava esperando aquele abraço, aquele sorriso, papai. Então aquilo já quebrava tudo, o cansaço passava, ia dar uma volta de bicicleta, ia correr um pouco, ficava ali e ficava aquele momento, né? E como isso é proveitoso, como isso é gostoso, né? Nessa questão. Então, e depois de um tempo a Elizabeth falou. Ela falou como ela gosta, como ela gostava de fazer, de dar essas voltas, esses passeios, como aquilo alegrava a sua vida. E justamente isso também, por que eu falei isso? Porque às vezes nós imaginamos que na criação dos nossos filhos é 50% do pai e 50% da mãe. Mas na realidade é 100% dos dois. É 100% dos dois. E esse momento justamente era o tempo que a Dani precisava, né? Minha linda esposa precisava para dar uma suspirada, dar uma aliviada, né? E tá mais, dava um gás, né? Ficava mais tranquila. E aquilo também para mim era edificante, porque eu largava totalmente o pensamento de algum problema que tinha dado no trabalho, alguma coisa que deu errado, o que eu vou fazer amanhã, que eu vou, como é que vai ter que ir para o culto, vai ter que ministrar, vai ter que fazer isso, pegar engarrafamento, tantas coisas assim. E justamente isso nos ajudou bastante a crescer o emocional deles, né? E a nossa responsabilidade como pais, ela aumenta do que quando somos cônjuges, né? Formando justamente cidadãos para um reino eterno, né? Que por um tempo, estamos aqui na Terra, convivendo aqui na Terra, mas nós não estamos preparando os cidadãos para viver eternamente aqui no planeta Terra, né? Mas sim cidadãos
para o reino de Deus. E a outra coisa é que não se trata do que um ou outro pensa, ou que dita o meio em que vivemos, mas justamente é o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina, o que ela nos instrui. Há cristão perfeito? Filhos moralmente corretos, saudáveis, emocionais, intelectual e fisicamente? Ou discípulos de Cristo? Qual o tipo de cidadão, qual o tipo de pessoa nós estamos formando, nós estamos instruindo nossos filhos para ser nesse mundo? Que tipo de cidadão nós estamos formando? Então, justamente nessa questão de você trabalhar junto, de você viver junto, pais, né, homens, maridos, que isso não nos deixe roubar o nosso tempo. Apesar de trabalharmos o dia inteiro, de voltar cansado, voltar quebrado, esse momento que nós damos meia hora, uma hora, que nós damos de importância para os nossos filhos, que nós estamos dizendo para o mundo, opa, nesse momento vocês são a pessoa mais importante. Como isso é gratificante, não só para nós, mas também para eles. Como isso marca as suas vidas. E você ouvir depois que eles crescem, né, falar, conversar, quando você pergunta do que você tem saudade na sua infância, dizer, não, daquele momento que nós passávamos juntos. Para eles é como se passasse o dia inteiro, faz muito bem. Então, que nós não estejamos dando a desculpa do cansaço, né, de estar fugindo dessa responsabilidade, mas justamente procurar esse momento. E é interessante essa questão do trabalhar junto, porque cada um de nós, cada cônjuge, vai ter uma habilidade, uma graça, um dom no Senhor, né? E à luz da sua palavra, né, nós vamos nos completar, usando os nossos dons, habilidades, né? Por exemplo, meu esposo, ele tem essa habilidade de sair com as crianças, de brincar mais, fazer atividade física. Eu não, já sou mais da organização, né? Então, às vezes eu programo tudo, arrumo, né? Faço os quitutes para a gente levar e tal. Mas quando chega lá no parque, eu corro, eu brinco um pouco com eles. Mas ele tem bem mais habilidade do que eu, né? Às vezes o Ezequiel faz umas brincadeiras comigo e até me machuca, né? Porque menino dá os pontapés, né? Aí ele disse, mas com o papai eu consigo, né? Eu disse, porque o papai é mais forte, a mamãe não consegue, né? Meu esposo consegue ter mais habilidade com essas coisas tecnológicas, né? Eu já sou mais do papel, né? Gosto de organizar as coisas tudo no papel, ali as planilhas, e vou fazendo as planilhas pela casa. Até agora, nessa última semana, disse, a gente vai precisar de uma planilha tua aí de agenda, porque estamos com alguns compromissos e essa organização fica mais fácil quando tu fazes, né? Então, nós dois, né, temos que dar 100%, como o Senhor Jesus se doou plenamente pela sua igreja, né? Esse é o nosso exemplo, de nos doar inteiramente, né, por amor do outro, né? E buscar, né, saber qual é a habilidade de cada um para nós juntos servirmos ao Senhor com nossa família, né? Servindo um ao outro, a maneira como nós nos apoiamos, né? Podemos cobrir um ao outro. E nisso, né, nessa formação, é interessante porque nessa conversa vamos descobrindo quais são as expectativas, as diferenças, qual é a visão, qual o propósito da família, como nós temos visto a família, né, como pais, né? Nós precisamos ter muito claro isso, qual é o propósito da nossa família. E ano passado nós colocamos a Elizabeth para fazer aula de música, de flauta, e ela já tinha algumas outras aulas extracurriculares e estávamos num tempo de bastante atividade, era bem intenso o nosso tempo quando estávamos no seminário. E chegou um dia que nós precisamos conversar, porque nós estávamos vendo que não estava tendo rendimento para ela, não era algo, ela gostava, mas não estava sendo prazeroso nem edificante, né? Então, muitas vezes, né, cada família, nós estamos dando exemplos, né, nós estamos mostrando a nossa experiência,
Mas você não deve fazer o que foi a nossa experiência. Você tem que descobrir em Deus, né? Você tem que descobrir na palavra do Senhor qual é o propósito dentro. Os princípios, eles não mudam, tá? Mas a forma como isso vai acontecer, né? Essa é a nossa experiência que nós estamos compartilhando com você. E diante disso, né, nós vimos que não estava sendo edificante para ela, nem para nós, né? Ficava mais uma atividade, roubava mais do nosso tempo de família, né? E conversamos, né? Chegamos à conclusão que aquilo não era bom para nós como família. E falamos com ela também. Né? Falamos, explicamos, né, para ela. A importância também dos filhos saberem as decisões que a família está tomando, né? Que nós vamos fazer. Agora mesmo, né? Quando nós estamos nos preparando para ir a outro país, né? Nós temos colocado nossos filhos, né? Claro, na linguagem deles, né? Da forma como eles podem entender para onde nós vamos, né? O que nós vamos fazer ali? Por que Deus nos tem chamado aquilo? Como que está o nosso coração? E procuramos ouvir eles também, né? E nisso, instruí-los na palavra. Por exemplo, algo que nossos filhos sentem muito é saudade. Saudade de lugares, saudade de pessoas, saudade da igreja, saudade da família, dos amigos, né? E outro dia nós sentamos e conversamos e dissemos, olha, mas o Senhor também, né? E isso nos foi muito gratificante. A Elizabeth nos falou, né? Mamãe, eu sinto saudade de muitos amigos, eu sinto saudade do vovô, da vovó, mas eu também, aonde vou, né? Deus me tem dado novos amigos, porque isso a palavra fala, né? E ela tem aprendido e vivido isso na sua vida, né? Na sua vidinha, como diz o pastor Martim. Então, é gratificante quando isso nós podemos falar, inculcar aos nossos filhos e eles podem viver essa verdade da palavra, né? Uma das coisas também que fazem muitos casais divergir é a disciplina, né? Às vezes um é mais permissivo, o outro é mais rígido, né? Então a necessidade de corrigir à luz da palavra. Nós não vamos entrar em detalhe aqui de como você fazer essa correção, mas trabalhando juntos, né, para criar filhos que expressem o caráter de Cristo. E às vezes é necessário, principalmente quando eles são pequenos, discipliná-los, né? Mostrar o que foi que errou, o que pecou, por quê, né? Como que, olha, isso aqui é pecado e por isso você desagradou a Deus, né? E há uma consequência deste pecado, mas também há uma esperança, né? O arrependimento e Deus pode fazer tudo novo, né? Então, nós devemos manter, né? Para nós fecharmos essa questão de estarmos criando os filhos juntos, né? Nós devemos, como casal, andar como um passo sincronizado, como uma equipe, né? Nos cobrindo, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando e nos amando, né? Levando nossos filhos à desafiadora missão de cumprir e viver a vontade de Deus, assim como nós, né? Dependentes daquele que nos criou e nos chamou, né? Nós vimos um exemplo de David Merkel, ele fala bastante desse exemplo, que esse ensinar a criança, né, é como se você fosse o provérbio que fala de ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? É como uma vala que você vai fazendo. E ela, quando você começa, ela é uma vala rasa, né? Então a criança está andando ali naquele caminho e ela pode se afastar, né? Vir para fora e você traz de novo. À medida que você vai cavando mais, é mais difícil da pessoa que está andando nesse caminho se sair dele, né? Porque vai aprofundando, vai ficando mais profundo a vala, né? Então, assim, amados, é quando nós ensinamos, né? Vamos instruindo na palavra do Senhor. Chega um ponto que a palavra ela está imersa no coração dos nossos filhos. Eles estão vivendo essa palavra, estão nesse caminho. E certamente as crianças vão crescendo e vão aprendendo a andar neste caminho. E este caminho é a palavra de Deus, né? Que o Senhor nos ajude a criar nossos filhos, né, nesse caminho. E de forma prática, né? Como fazer isso, né? Como às vezes
como que dá a instrução, né? Meu marido já falou que muitas coisas nós instruímos, não, vamos fazer um culto formal em que a gente abre a Bíblia e tal, e você se senta, né? Nem sempre, principalmente as crianças pequenas, elas vão parar quietas por muito tempo, né? Então, mas elas estão sempre atentas. Elas estão sempre ouvindo. Isso nós não podemos desmerecer ou achar que as crianças menosprezar o entendimento e que elas não estão percebendo, né? Nossos filhos, agora nesse tempo de live, né? Nós temos cultos aqui, mas também acompanhamos cultos, né, que acontecem em todo o Brasil. E, por exemplo, no culto de domingo, que é o culto oficial da Missão Cristã Elim, eles estão ali ouvindo, né? Principalmente que eles, olha, é o vovô Martim. Eles amam o vovô e querem ouvir o que o vovô vai falar. E eles nem sempre ficam, o Ezequiel principalmente, de 4 anos, fica sentadinho, né? Ouvindo. Mas muitas vezes, ao terminar do culto, ele fala sobre o que houve a pregação, né? O que ele ouviu na pregação. De dormir. Isso, quando vai ter o devocional, se você perguntar, ele sabe, em linhas gerais, o que foi pregado, né? Então, nós precisamos, primeiramente, né, como pais, ter uma vida de leitura da Bíblia, aplicando a Bíblia às nossas vidas, né? Vivendo ela diariamente, tendo atitudes, né? Tomando posições de acordo com a palavra, né? Eu falo para o meu filho, não roube, não engane, mas eu passo no mercado e cometo uma atitude de engano, né? Eu não vou estar tendo uma atitude tal qual a palavra, né? Então, isso é muito... nós precisamos, na prática, fazer, né? Ter um horário apropriado para todos da família terem um momento de devocional, um momento de leitura da Bíblia, né? E nesses momentos, né, nós costumamos fazer algo que seja adequado às faixas etárias, né? Encorajamos a Elizabeth a orar, a ler, ela começou a ler agora, já lê, né? Então, decorar versículo. Isso, nós damos um texto para ela ler, né? Normalmente, o meu marido conduz o culto doméstico, mas aí ele pede para ela fazer uma parte da leitura e isso a encoraja a ler a Bíblia. Encoraja, né? O irmão também, né? Porque isso. O Ezequiel, ele pega a Bíblia dele lá e começa a contar a história, né? Junta às vezes, vai né? juntando as várias histórias e conta todo tipo de história do Davi, do Daniel, de todo mundo. Então isso também eles vão aprendendo, né? Você, como a minha esposa falou, você pensa que eles não estão ouvindo, eles não estão escutando, estão ali brincando, estão ali correndo, pulando, mas a capacidade que as crianças têm de absorver as coisas é incomparável, né, ao que o adulto tem. Um HD praticamente limpo, né, ali só armazenando, só guardando informações. E como é importante nessa fase justamente que eles possam absorver da palavra do Senhor, do ensino do Senhor. E nós costumamos usar a Bíblia física, né, para justamente estimulá-los a ler, a conhecer, a saber o que tem nesse livro. Faça entonação de voz, né? Leia com vigor, com vontade, né? Não faz aquela leitura morta, morosa, sem graça. Isso estou falando para crianças pequenas, né? As crianças menores, mas também para os juniores, para os adolescentes. Procure despertar, procure conversar com eles, saber o que, e aí, meu filho, o que você achou, o que isso despertou na sua vida. Para os mais jovens, o que isso aplica à sua vida, né? Faça perguntas, né? Atividades de caligrafia, por exemplo, nós temos feito usando livros de provérbios. Existem várias aí na internet. Então, às vezes, unir uma atividade pedagógica à leitura da palavra, ao uso da palavra, né? Compartilhe pedidos de oração, testemunhos, vidas missionárias, histórias de missionários, pedidos de oração. Isso é muito interessante fazer com as crianças, né? E fazer de acordo com a palavra de Deus, né? E algo que nós temos visto que é bem interessante, né? Quando José estava na casa de Potifar,
ele foi chamado como um bom mordomo de Deus ali. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. E ele ali cuidou de tudo que veio à sua mão, né? Ensinarmos a mordomia aos nossos filhos, né? Em tempos dos descartáveis, em que um brinquedo eu bati ali, quebrou, compra outro. Não. Ensinar nossos filhos a cuidar bem daquilo que Deus nos tem dado, a valorizar o amor do outro que presenteou tal brinquedo, uma roupa, um objeto, né? Cuidar, saber o valor das coisas, né? Para os adolescentes aí, para as crianças já maiores, né? Saber que quanto custa alguns bens, né? Nesse tempo de pandemia, onde muitos pais, infelizmente, perderam seus empregos, né? Então, que as crianças possam ter a realidade em que nós vivemos, dado o grau de entendimento que elas têm, né? Mas saberem que como vivemos, né? Como que a Bíblia é verdadeira dos últimos tempos, né? Que temos vivido, o amor ao próximo, né? O servir, né? Como nós precisamos ensinar nossos filhos a servir, tal como a palavra fala, né? Não apenas para cumprir o bom filho moral, não, mas porque servir é demonstrar amor ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo aos outros como eu serviria ao Senhor Deus, né? Amados, como pais, você tem mais? Amém. Então, para concluir nessa noite, aqui, como pais, nós temos essa responsabilidade dadas por Deus para ensinar os filhos no caminho do Senhor e aos nossos filhos de instruir na formação do caráter também ao temor do Senhor. Amém. Sempre conduzindo as suas vidas, né, no caminho do Senhor, dependendo da graça, da sabedoria divina, do forjar e do guiar do Espírito Santo. E uma coisa, irmãos, a todos que nos escutam, né, amigos também, essa questão de forjar e guiar no Espírito Santo. Os méritos daquilo que acontece com os nossos filhos, que dá certo, não é nosso, porque em nós não há capacidade nenhuma. É justamente, se o Espírito Santo é o agente de mudança em nós e também nos nossos filhos, então esse crédito não é nosso. Esse crédito é de Deus, esse crédito é do Senhor, esse crédito é de Cristo, que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Amém. Então, todo o crédito daquilo que nós temos buscado em Deus, daquilo que nós temos instruído os nossos filhos, é do Senhor e do seu Santo Espírito, não é nosso. E é muito interessante, vamos terminar esse momento aqui, justamente perguntando, trazendo essa pergunta aqui. É tão fácil ansiarmos por validação, status, notoriedade para os nossos filhos. Muitas vezes nós somos tentados, né, a aderir à definição de sucesso, entre aspas, da nossa cultura, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós é colocado, é exposto para nós. O plano de Deus para nossos filhos, no entanto, pode não trazer fama mundana ou expor aos nossos filhos a fama. Mesmo assim, nós devemos nos alegrar, pois não há bênção maior do que criar filhos que são fiéis à sua vocação, ao seu chamado, a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa deve ser a nossa maior alegria, quando nossos filhos, nós ansiamos pelo dia em que nossos filhos chegarão conosco e vão poder dizer realmente com convicção, eu quero seguir a Cristo. Eles já falam isso desde agora, né? Eles já dizem, né?
mas um dia eles vão realmente confessar isso diante de uma multidão e dizer: esse é o caminho que eu quero seguir. Pode ter a sua profissão, pode ter o seu diploma, a sua validação, pode ter a sua instrução, mas que alegria, que coisa mais preciosa é quando o dia que eles puderem chegar: eu quero dedicar minha vida a Cristo, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Mas isso, eu pergunto, né? Como nós estamos encorajando nossos filhos a serem significativos para o mundo ou para Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Nós estamos criando nossos filhos para a glória de Deus ou nós estamos preparando nossos filhos aí para esta vida passageira? Como nós falamos anteriormente, estamos preparando cidadãos para o reino dos céus. Então, nós agradecemos por esse momento, agradecemos... Oi? Pode falar. Agradecemos por esse momento, né? E como isso também nos levou a estar revendo muitas coisas em nós. Está fazendo dando uma repaginada em nossas vidas, olhando, refletindo. Opa, isso aqui, eu acho que nós estamos cavando a vala para o lado errado. Vamos seguir na linha reta que é Cristo, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Jefferson, pastora Jane, por esse momento. Então, você tem alguma coisa ainda para consideração? Nós, como meu marido falou, né? Nós ansiamos pelo dia em que nossos filhos confessarão diante do Senhor e da multidão de testemunhas que há, dizendo que eles amam a Jesus e que querem segui-lo por todos os dias de suas vidas, né? Acredito que esse deve ser o maior anseio, né, de nós como pais, né? Como instruir nossos filhos à luz da palavra, para que eles amem ao Senhor, para que eles temam ao Senhor, né? Para que suas vidas sejam dedicadas para viver para Cristo, para testemunhar que Ele é o único Deus, o único Senhor, o Salvador amado. E se você já conhece o Senhor Jesus, já o tem como seu Salvador, como Senhor de sua vida, persevere. Persevere em instruir a palavra a seu filho. Persevere em caminhar com Cristo, né? Em demonstrar todo o amor, buscar nele toda a graça e sabedoria para ensinar seu filho neste caminho. Porque a palavra é fiel, que nós teremos bons frutos a colher, né? Mas eu não conheço sua vida, né? E se de alguma maneira você ainda não tem vivido o senhorio de Cristo na tua vida, né? Como pai, como mãe, que você possa nesta noite refletir, primeiramente para a tua vida, né? Quem é Jesus? Qual o propósito que tu tens vivido a tua vida, né? Que você possa ver que não há outro manual de vida a não ser a palavra do Senhor e se entregar a ela, porque Deus é fiel e Ele diz que aqueles que o buscam o encontrarão. Que você encontre em Cristo toda a fonte, na sua palavra, todas as respostas para a sua vida, pois Ele é abundante e fiel, o Deus Salvador. Que aqueles que têm um cônjuge que ainda não confessam ao Senhor e de alguma maneira dizem: poxa, às vezes eu não consigo andar junto na criação do meu filho porque meu cônjuge não compartilha comigo dessa luz da palavra. Creia, ore, mas faça a sua parte, né, de instruir seu filho. Aquilo que Deus te tem dado, né, você é capaz no Senhor de ensinar e manifestar Jesus, né? Amados, que Deus os abençoe, né?
e que nós possamos cada dia temer, amar ao Senhor e depender inteiramente dele para criar filhos à luz da palavra. Obrigada, a Igreja de Florianópolis. Amém. E que pena que nós gostaríamos de continuar aqui, né, ouvindo todos esses ensinamentos que foram trazidos hoje. Sou muito grato ao pastor Manuel, pastora Daniela. Nós temos convivido com esse casal esses dias e com Elizabeth, Ezequiel. Nós temos aprendido muito com suas vidas, através daquilo que de Deus há em suas vidas. Isso tem sido muito edificante para nós. E nesses sábados que estamos aqui, né, desde agosto, né? Foram 5 sábados e eu fico um pouco frustrado porque eu sei que nós não esgotamos todos os temas. Há tantas situações às quais as famílias estão expostas hoje em dia, né? A vida conjugal, a criação de filhos. Eu digo que tudo isso é como aqueles passeios que há ali no nosso Nordeste, que é com emoção. São tantas situações e nós não sabemos como agir. Mas o que nós sabemos é que podemos ter uma segurança no caminho, na saída apontada pela palavra do Senhor. Eu lembro quase todos os dias, quando os estudiosos, antropólogos, filósofos, os gregos, pediram para que Paulo fosse falar para eles. Eles queriam ouvir uma novidade, né? Queriam ouvir o coach, Paulo, nada contra os coaches, queriam ouvir que novidade, que grande filosofia. A filosofia é uma ferramenta importantíssima, temos uma filósofa nos assistindo, utilizamos a filosofia, a antropologia é outra ferramenta, mas Paulo, movido pelo Espírito do Senhor, ele falou a toda a sua plateia antes, ele falou que eu não vou falar para vocês com palavras de sabedoria humana, porque o nosso evangelho, ele é constituído de poder e demonstração do Espírito. Então é isso que nós desejamos que exista, que seja palpável, que seja real nas nossas vidas. Nós somos pessoas, eu sempre digo que eu sou uma pessoa das impossibilidades. Nós temos tantas limitações, mas nós cremos e vemos que pelo poder do Senhor, a vida e vida abundante é possível em nós. E Deus segue com sua misericórdia nos socorrendo, trazendo todo o ajuste que a ciência não pode dar. Eu digo sempre aos nossos clientes, pacientes, que a nossa medicina, a nossa ciência, ela é limitada, mas existe uma plenitude em Deus. E que nós devemos buscar isso, como diz a palavra, obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus, como se a nossa vida dependesse disso, e depende. Então nós somos muito gratos a todos os irmãos que estiveram palestrando conosco, a pastora Priscila, no primeiro dia, depois a doutora Raquel Targino, que hoje está aniversariando. Receba nossos cumprimentos, um feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida junto à sua família. Depois teve a minha esposa, a Jane, depois o pastor Sérgio Pires e a pastora Heloísa Machado, que são pastores da Missão Cristã ali em Belém, estiveram contribuindo conosco e hoje tivemos o privilégio de ouvir pastor Manuel e pastora Daniele. Fizemos isso, não porque nós somos especialistas em família, somos doutores, mestres, escrevemos algum livro, muito pelo contrário. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, como está escrito em Hebreus 4:12, ela é apta para ensinar, para orientar, para dirigir. Nesse tema de hoje, quando falamos, eu fiquei ali ouvindo o pastor Manuel e a pastora Daniele e eu fiquei pensando o que é que eu estou dando para a minha filha. Não é? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, para a nossa família. O que nós nós nos esforçamos para dar muitas coisas aos nossos filhos.
mas nós temos que dar algo duradouro, seguro, que vai lhe facultar e conceder vida com segurança. E ao observarmos, nada pode oferecer isso, senão a palavra de Deus. E lá na frente, os nossos filhos estarão totalmente envolvidos e andando, como falou o pastor Daniele, neste caminho que cavamos com eles e para eles, está caminhando num lugar seguro, onde Deus assina embaixo e Deus respalda e garante os resultados, porque os nossos filhos e nós investimos tudo, colocamos a nossa esperança, a nossa segurança totalmente dependendo da mão e da ação do Altíssimo. E Deus, a palavra de Deus diz que Ele observa, que Ele vigia a sua palavra para cumprir. É isso que está escrito em Jeremias. Por isso que nós não perderemos nosso tempo, porque estamos investindo nos nossos filhos, para nossos filhos e com nossos filhos em algo seguro e que tem garantia. Este mundo, este sistema, ele está com o seu tempo de validade já expirando. Ele não tem garantia de nada. Ele não pode oferecer garantia a ninguém. Mas nós lembramos que todo presente perfeito, todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela procede de onde? Procede de Deus, do Pai das luzes, onde não há dúvida nem variação. É o momento de corrermos para Deus como nunca antes. Aqui encerramos este projeto, esse evento que acontece aos sábados, o Resgatando Gerações. Muito obrigado a você que esteve conosco. Você esteve conosco todos esses sábados. Temos muitos que não perderam nenhum sábado. Estão sempre junto conosco, não é porque, como já falei, escrevemos livros sobre isso, ou estávamos prometendo sortear um carro, ou um livro, ou dar uma passagem para algum lugar. Não, você esteve conosco porque você está esperando receber algo de Deus, algo do Senhor, e de toda a virtude e recurso que há em sua palavra. Então, que esse Deus seja na tua vida e na vida da tua família. Que esse Deus se revele com o seu poder, com o seu agir e a sua intervenção na tua família e faça a diferença e torne isso muito claro. Vamos estar orando nesse momento por você e por tua família. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nós buscamos a tua face. Nós confessamos o teu nome, nós invocamos o teu nome. Neste momento, Senhor, confiados no teu poder e na tua palavra, nós clamamos, ó Deus, por todos estes teus filhos e tuas filhas, cuja esperança, Senhor, está em ti, ó Deus. Estes que estão, Senhor, olhando para ti para receber algo de ti. Deus, visita, Senhor, estas casas. Visita, Senhor, estes lares. Aonde tu estás, Senhor, existe sanidade, existe saúde completa, ó Deus. Tu, Senhor, segundo a tua palavra, onde está escrito que tu és o Deus que age em tudo e em todos. Vem, Senhor, trazer todo o ajuste necessário, Senhor. Vem curando, Senhor. Vem livrando, vem com libertação, Senhor, das mentes. Vem, Senhor, com libertação dos corações, ó Deus. Vem, Senhor, com a tua libertação completa. Que a tua salvação alcance esses lares, ó Deus. Que a nossa esperança em ti, nossa confiança em ti seja renovada. Que tu, Senhor, segundo a tua palavra, que diz que tu traz à nossa mente tudo aquilo que nos dá esperança. Amém. Em qualquer circunstância, em qualquer momento difícil, nós possamos nos lembrar, Senhor, das tuas promessas, da tua palavra para as nossas vidas. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe, Senhor. Contempla estas vidas,
Contempla estes lares, estas famílias, a tua bênção, o teu agir, a tua intervenção. Nós clamamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, sigam, continuem nos acompanhando, não que nós temos nada a oferecer, nada de nós, mas o que nós temos, nós oferecemos, que é a palavra de Deus e o seu poder. Então nós continuamos aqui nessa página do Facebook, Missão Cristã Elim, em Florianópolis. Seguiremos os nossos cultos aos domingos, às 10 horas pela manhã. Ali na página estão todas as informações. Amém? Então, muito obrigado a todos que estiveram de uma forma ou de outra participando, orando, nos ajudando, aos irmãos também que nos orientaram na parte de informática. Não é fácil fazer uma live, é questão de iluminação, é questão de distância. Pastor Manuel está um especialista nisso, é luz, é som, é microfone que é bom para o grave, para o agudo. Não é fácil fazer uma live. Então, a todos que... Com a graça, né, Pastor Manuel? Mas muito obrigado a todos vocês, né, que estão junto conosco de uma forma ou de outra. Nós seguimos aqui para servir, que somos servos do Deus Altíssimo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Até mais.